Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 27. Nós vamos meditar. Temos muitas leituras para fazer, viu? Muitas leituras para realizarmos. E Êxodo 27, depois nós vamos para Levítico, depois Juízes, Primeira Samuel e concluímos com Efésios. Pode sentar os obreiros. É uma palavra que você tem que estar muito atento, senão você não consegue absorvê-la. E é importante que você esteja bastante atento, porque tudo que sai do altar, são direções. Tudo. E direções não religiosas. Não são direções religiosas, são direções para a vida. Eu sempre falo que o mal das pessoas é vir na igreja achando que vai aprender uma religião. Equivocado. Você não vai aprender uma religião, você vai aprender um estilo de vida. É diferente. A gente não frequenta, não estamos na igreja para aprender a religião. Estamos na igreja para aprender a palavra, o que Deus pensa, o que Deus espera de cada um de nós. É um estilo de vida. Viver, ser um cristão é um estilo de vida. E a Bíblia tem exemplos incríveis de pessoas que foram grandemente honradas por Deus, extremamente abençoadas por Deus, e exemplos também chocantes de pessoas que fracassaram. Quarta-feira nós falamos uma coisa muito importante. Nós falamos e mostramos na Bíblia. Gente, se porventura o ar-condicionado estiver incomodando, peço o obreiro para poder levantá-lo, não deixar direto em vocês, tá? Nós falamos a respeito que propósito é propósito, cumprimento é outra coisa. E nós mostramos que uma pessoa pode nascer com um propósito e fracassar derrotada. Vou repetir. Uma pessoa pode ser ungida desde o ventre para um grande propósito e ter um fim trágico. Uma pessoa pode ser ungida desde o ventre para um propósito incrível, lindo, extraordinário e terminar muito mal. Por quê, bispo? Porque o propósito só pode ser cumprido em nossas vidas através da boa escolha, através do bom uso do nosso livre-arbítrio. Liberdade para escolher. Liberdade para decidir como vamos viver, se vamos obedecer, se não vamos obedecer, se vamos acatar a vontade do Senhor ou se nós vamos ficar com a nossa própria vontade. Esse é um problema sério. A leitura que nós vamos fazer hoje, nós também vamos meditar acerca de alguém que foi ungido por um propósito incrível e fracassou. Vamos começar aqui
ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos, diga comigo, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Diga comigo, esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, de geração após geração. Manter as lâmpadas acesas. A lâmpada significa a vida, como também a fé. Como é que se mantinha a lâmpada acesa? Continuamente abasteciam as lâmpadas ou as lamparinas com azeite, e azeite puro, de muito boa qualidade. Foi feito um decreto pelo Senhor que estas lâmpadas elas se manteriam acesas dia e noite, de geração em geração, perpetuamente diante do Senhor. Está ali, diante do Senhor. Diante do Senhor. Amém? Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Está repetindo? Na tenda do encontro do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este será um decreto perpétuo de geração em gerações. Quando nós lemos isso aqui, mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro, de ouro puro perante o Senhor. Quando nós falamos disso aqui, alguns talvez não vão se recordar ou não conhecem, outros vão saber claramente, lembrando da parábola das 10 virgens. Lembra da palavra das virgens? 10 foram chamadas de prudentes, porque, aliás, 10 virgens, 5 chamadas de prudentes e 5 de loucas. Por quê? As prudentes, elas conseguiram manter sempre azeite reserva, que significa alimentando continuamente a sua fé, alimentando continuamente o seu espírito, mantendo a chama, o fogo de Deus, a chama da fé, da presença de Deus viva dentro de você. Na parábola das virgens, as que estavam preparadas, quando o noivo chegou, entraram para as bodas. As que estavam despreparadas, distraídas, dormindo o sono da negligência, foram fechadas para fora e não puderam mais entrar. Diga comigo, mantenha sempre em ordem
as lâmpadas no candelabro, de ouro puro perante o Senhor. Mantenha sempre, esse foi o decreto, sempre. E a responsabilidade disso estava sobre o sacerdote. O sacerdote tinha essa responsabilidade. Fazendo uma observação importantíssima hoje, que após o Senhor Jesus, todos nós somos sacerdotes. Ok? Antigamente tinha um sacerdote que era o único que podia entrar na presença do Senhor, o único que oferecia sacrifícios, que fazia intermediação entre Deus e o povo. Hoje, não. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote na sua casa. Você é um sacerdote na tua vida. Você tem essa responsabilidade de manter essa chama, essa lâmpada acesa continuamente diante do Senhor. Passa. Naquela época, em Juízes 17:6 diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Diga comigo, cada um fazia o que lhe parecia certo. Teve uma época que o povo fazia o que achava certo. E esse é um problema, né? Continuamente, principalmente falando do livro de Juízes. Quando você lê o livro de Juízes, você fica chocado de ver o quanto a vida do povo de Israel ela era inconstante. Horas estavam vencendo, há momentos que estavam completamente derrotados, envergonhados, sendo roubados, mortos, suas famílias destruídas. Aí se humilhava diante do Senhor, o Senhor levantava um juiz, levantava um homem de Deus, ia lá e socorria, tirava daquela situação. Daqui a pouco o povo voltava a fazer o que Deus reprovava, começava o processo da derrota, do fracasso novamente. Aí se humilhava diante do Senhor, o Senhor levantava novamente um juiz, levantava um homem de Deus, ia lá e socorria o povo. O povo fazia, cada um tomando as suas próprias decisões, seguindo o curso, fazendo o que achava melhor. Esse é um problema. Você não tem que fazer o que você acha melhor. Você não pode fazer o que você acha que é certo. Você tem que procurar saber o que é certo, o que Deus quer que você faça. Porque, vamos lá. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi o seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar o colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra, diga comigo em voz alta, por favor. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, diga comigo, prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim de fazer tal coisa. Eu fiz uma promessa, mas longe de mim de cumprir.
longe de mim de fazer tal coisa. Honrarei aqueles, diga comigo, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Está vendo como é que promessa é promessa, propósito é propósito, não é cumprimento? Quarta-feira nós falamos acerca de Sansão, que nasceu, foi consagrado desde o ventre por um propósito incrível, lindo, extraordinário. E não, consagrado quer dizer separado. Foi consagrado, foi gerado com um propósito, foi consagrado para um propósito, para viver separado, mas não aceitou o estilo de vida separado, consagrado que o Senhor o separou. E conduziu do seu jeito, não tratou, nós falávamos a respeito quantas pessoas têm dado ao diabo através das suas fraquezas, através de atitudes, fraquezas, pontos fracos que há dentro de você que não são tratados, e com isso não pega realmente para tratar esses pontos. São fraquezas que muitas vezes as pessoas não se dão conta que elas estão dando ao diabo, contribuindo com o diabo para a destruição de sua própria vida. Não tratando os seus pontos fracos, não tratando as suas inconstâncias, não tratando as suas carnalidades, não tratando pontos que precisam ser tratados, e o diabo está pegando justamente esses pontos e estão destruindo as suas vidas, como foi o caso de Sansão. Aqui nós estamos vendo um sacerdote que foi ungido para um propósito lindo, mas fracassou no propósito, porque ele amava o Senhor, amava. Ele tinha uma fé, tinha. O que aconteceu com ele? Foi fraco, foi omisso. Os seus filhos se corromperam, e ele nunca pegou para tratar aquele problema que ele tinha autoridade para fazer. Ele tinha poder para fazer. E os seus filhos, que também eram sacerdotes, os seus filhos se corrompiam as ofertas, os seus filhos adulteravam, saíam com as mulheres, toda uma prática escandalosa, e ele não agiu. Ele não agiu com a devida força, rigor que precisava ser naquele momento, e ele tinha autoridade para fazer isso, ele tinha poder para fazer isso. Mas, olha o que o Senhor está dizendo, olha aqui: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim de tal coisa. Eu prometi que eu ia fazer. Eu prometi que vocês seriam grandemente usados nessa área, que vocês seriam honrados, que vocês ocupariam essa posição importantíssima. Mas longe de mim de fazer tal coisa, honrarei aqueles que me honram. Diga comigo: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você vê que depende de nós, somente de nós. E muitas vezes nós vamos conduzindo nossas vidas como se o único objetivo de vida que nós temos vou bater nessa tecla mais uma vez, como o único objetivo de vida que temos segunda-feira sai para trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta para casa, ou vem para a igreja, ou vai para casa assistir televisão. Ou terça-feira vai trabalhar, vai almoçar, volta para casa no final do dia, ou vem para a igreja, ou vai assistir televisão, ou vai para a academia, ou para qualquer outra coisa. Está longe. Esse não é um estilo de vida, esse não é o estilo de vida consagrado, separado. Quantos de nós nos preocupamos em, se eu perguntasse, quando nós falamos de religião, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando nós falamos de religião, quantas vezes você ora ao dia?
Muitos vão dizer: bispo, nenhuma. Eu falo assim, eu falo com Deus: ah, Senhor, abençoa meu dia, vai comigo. Quantas vezes a religião judaica ora por dia? Quantas? 3. Aonde estiver, para e vai orar. Aonde estiver, para e vai orar. E os muçulmanos? Aqueles que vivem a religião islâmica? Quantas? Quem crê em Maomé? Quantas? 5 a 7. 5 a 7. Tem uns que 5 ao dia, 7. Rigorosamente. Rigorosamente. Não só oram porque é a sua fé, como as suas leis determinam, como ensinam a sua família. O que muitos fazem hoje? Essa vida corrida, simplesmente. A gente não para conversar sobre as coisas de Deus, de falar sobre o temor do Senhor, sobre o nosso estilo de vida. Nós não paramos para louvar ao Senhor em nossos lares, em nossas casas, gastar tempo com nossas famílias, reforçando a palavra, porque muitas vezes não temos talvez aquele compromisso de trazer os nossos para ouvir a palavra, mas também não ensinamos em casa. E aí o que está entrando? O mundo. O que está entrando? Tudo que Deus reprova. Não corrigimos coisas que precisam ser corrigidas, não tratamos coisas que precisam ser tratadas. E aí, Deus tem um propósito lindo, incrível conosco, e Deus não está podendo cumprir com o propósito. Por quê? Longe de mim fazer tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, eu não desprezo o Senhor. Eli achou que não desprezava. Eli achou que estava tudo bem. Mas olha isso aqui, ó. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. Todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Quando nós tratamos, talvez eu não quis tratar aquilo com devido rigor, e às vezes nós não queremos chatear. Não, eu não quero chatear, eu não quero magoar os meus filhos, eu não quero entristecer os meus filhos, eu não quero entristecer a minha esposa, eu não quero magoar. Mas espera aí, você já não prestou atenção que aquilo que você não quer fazer eles vão sofrer uma consequência pior depois? Que eles vão sofrer de outra forma? É aquilo que de vez em quando eu cito para vocês, eu falo para os meus filhos, eu falo: hoje Deus me colocou, eu tenho autoridade, eu sou o agente de correção sobre vocês, mas amanhã pode ser o próprio Deus. Amanhã será o próprio Deus. E é melhor que vocês acatem o que eu tenho falado, porque amanhã vocês vão gemer.
Amanhã vocês vão passar por coisas. Então tem coisas que nós achamos que estamos poupando a nossa família e nós estamos contribuindo para o sofrimento dela. Está entendendo ou não? Eu não quero chatear o meu filho. Você não quer chatear, mas amanhã você está contribuindo para o sofrimento dela ou dele. Hoje ele fica chateado, magoado, mas amanhã ele está chorando. Está aqui, agirá de acordo com o coração e os pensamentos. Volta, por favor, o versículo anterior. O que aconteceria volta, por favor, mais um. Aqui, e todo descendente seu que não eliminar do meu altar será poupado apenas para consumir os olhos com lágrimas e para entristecer o coração. Só vai chorar. Não chora hoje por uma correção, chora amanhã por aflição, por problema. Passa, por favor. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Por quê? Volta na leitura lá atrás. Você honrou mais aos seus filhos do que a mim. Você honrou mais o fulano, o beltrano, o cicrano do que a mim. Vamos lá. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que ponha em alguma função sacerdotal para ter, com a posição era deles. Isso aqui já era deles. Eu tenho dito uma coisa nos últimos dias, você já prestou atenção? Olha aqui para mim, você vai identificar com o que eu estou falando, você sabe que eu não estou falando besteira, e eu vou te provar que eu não estou falando besteira. Você já prestou atenção que a gente faz um castelo, você desenha algo lindo, eu vou me casar, vou constituir minha família, eu quero morar numa bela casa, num belo apartamento, eu quero ter uma boa renda, vou comprar tal carro, nós vamos viajar, meus filhos vão se formar nisso, meus filhos vão se formar naquilo, e vamos fazendo projetos, e conduzindo a nossa vida dentro da nossa própria direção, não nos preocupamos, a lâmpada do Senhor tem que se manter acesa continuamente dentro de mim, a lamparina não pode se apagar, a lamparina na minha casa não pode se apagar, no coração dos meus filhos não pode se apagar, e aí você desenha todo um castelo lindo, faz todo um plano lindo, e esse plano se transforma num inferno. Muitas vezes o casal não tem paz, o casal não tem entendimento, só fala em separação, só bate boca, se ofende, um jogando para baixo, o outro, discussão em cima de discussão, daqui a pouco começa a discutir por causa dos filhos, e brigaiada por causa dos filhos, e os filhos perdidos, os filhos seguindo em caminhos que só traz angústia, aflição aos pais, desenhou todo um estilo de vida maravilhoso, queria morar numa casa bacana, está dentro daquela casa, não tem um pingo de paz, não tem alegria dentro daquela casa, não tem paz dentro daquela casa, olha para casa e diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu preferia não ter nada disso e ter paz hoje, ter minha família unida, tá? Todos unidos, todos abençoados. Eu gostaria de estar vivendo isso. Pode prestar atenção. Carro não satisfaz, casa boa não satisfaz, morar no melhor lugar não satisfaz. Porque tudo isso só tem sentido se a bênção de Deus e as pessoas que nós amamos estiver junto conosco unidos. Estou certo ou estou errado? Porque você pode morar, como eu tenho batido nessa terra, você pode morar numa mansão, se a bênção de Deus não estiver lá, só vai restar solidão, angústia, depressão. Nada disso tem sentido. Nada disso tem sentido. E por que não tem sentido?
que está faltando? Ah, mas parece que eu fiz tudo, eu fiz um plano lindo, eu projetei algo lindo para a minha vida. E aí, será que eu me preocupei em manter a lâmpada acesa? Está enchendo, reabastecendo? Eu quero andar em bênção e quero andar em autoridade. E a lamparina deve ser acesa continuamente. Mas quando que eu ponho um pouquinho de fogo na lamparina? Domingo. Domingo eu venho para a igreja, eu ponho um pouquinho de azeite na lamparina. Quando é no final da semana, eu já esqueço, não estou reabastecendo a lamparina. Continuamente eu não estou colocando azeite, enchendo a lamparina de azeite, enchendo a lamparina do Espírito Santo. Eu não estou, então ela vai se apagando, como muitos que são cristãos, e a fé tem se apagado. Às vezes está aqui na igreja, nem sabe por que está. Mas para que eu vou para a igreja? Que é o que muitos falam no decorrer da semana. Por que eu vou para que eu vou para a igreja? Mas qual o sentido? Tem tanta coisa para fazer. Mas então você está entendendo errado qual é o teu propósito de vida. Porque se você não aprende, se você não alimenta a sua lamparina, como é que você vai alimentar a lamparina de quem está ao seu redor? O fogo está se apagando, a chama está se apagando, e ela não pode se apagar, porque nós vamos ver aqui que antes que se apaga, Deus coloca outro no lugar, porque não pode apagar. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Diga comigo, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, estava se apagando. Aquela lâmpada que não podia se apagar, que deveria ser continuamente abastecida, estava se apagando. E quem estava permitindo que ela se apagasse? Ou que ela apagasse? Eli e os seus 2 filhos. Não alimentava mais, não reabastecia. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte a deitar-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli, e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, diga comigo, Samuel ainda lê. Será que todos conhecem o Senhor? Ele já estava no templo e ministrava. Será que todos conhecem o Senhor? É possível uma pessoa estar no templo e não conhecer o Senhor? É possível. É possível uma pessoa estar no templo e não conhecer o Senhor, ou não ter ainda o seu encontro verdadeiro com o Senhor, não ter a revelação. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Ele não tinha ainda esse encontro. Por isso que todos nós, ao momento que você frequenta a igreja, é o momento do seu encontro real e verdadeiro. E muitas vezes as situações que Deus trabalha é que muitos estão caminhando numa direção errada e o Senhor está trabalhando para um encontro real e verdadeiro com Ele. Muitos acham que estar na igreja é simplesmente, como nós falamos, uma religião. Não, Deus está trabalhando para que muitos tenham um encontro real e verdadeiro com Ele. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez
E ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o senhor me chamou? Eli percebeu que o senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor. Diga comigo: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Interessante que nós estamos falando de Eli até agora. Samuel era um garoto que estava no templo. Por mais que muitos não entenderam isso, você vai entender agora que na verdade Samuel já estava ali sendo preparado para assumir o lugar de Eli. Eli soube dizer, né? Não, é o Senhor, teve até discernimento. Não, agora fala, chamar mais uma vez, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Ele teve até o discernimento que era Deus que estava falando, mas ele mesmo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. A palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afequé. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, intensificando-se o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e, diga comigo, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança do Senhor. Sabe o que eu quero mostrar para você? Você vai ver uma coisa importante aqui. A arca da aliança era o símbolo da presença do Senhor. Era algo especial, consagrado, que representava a presença do Senhor, porque ali dentro continha coisas consagradas, como os mandamentos do Senhor e etc. E representava a presença de Deus. Então vamos lá, nós perdemos a guerra aqui, vamos pegar a arca da aliança, agora vamos à guerra com a arca da aliança. Mas quem veio trazendo e acompanhando a arca da aliança foi Ofni e Finéias. Quem são esses dois? Os filhos de Eli. Estão atentos, gostei. Aí, vamos lá. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. A mesma coisa? Volta. Isso. Ok. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Os filisteus até temeram. Seja forte, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria.
a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, o que está escrito? Como o Senhor falou. E o interessante é que uma coisa, olha aqui, olha o que eu quero mostrar para você. Isso mostra uma coisa importante, inclusive uma coisa que acontece muito hoje no meio evangélico. Não adianta ter algo consagrado com a vida desconcertada. Vou repetir. Não adianta absolutamente carregar nada consagrado e achar que vai vencer, porque tem algo consagrado com a vida desconcertada, que a derrota é certa, o fracasso é certo. Eles estavam com a Arca da Aliança, símbolo maior na época da presença, da glória, da bênção de Deus, e foram derrotados. Foram derrotados por quê? Porque estavam em pecado, estavam desconcertados, estavam fazendo tudo que o Senhor reprovava, estavam fazendo, como nós falamos até agora, a falta de temor, profanando coisas sagradas, não tinha preocupação de estar alimentando a lamparina do templo com o azeite, para que o fogo, a chama, mantesse acesa, e queria pegar algo consagrado somente, aquela coisa, o que lhe é conveniente, e ir à guerra. Não, porque a bênção de Deus está sobre nós. Deus consagrou isso aqui, agora Deus vai nos honrar. Foi, e foram derrotados, fracassados. Vamos lá. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca foi tomada. Uma desgraça pior do que a outra. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Era velho e obeso, pesado. Estava ali, aquele relaxo total da sua vida. Liderou Israel durante 40 anos. Foi levantado com um propósito lindo, foi ungido por um propósito extraordinário, para algo glorioso, e terminou seus dias maus. Por quê? Porque não se preocupou com a direção, não se preocupou em cumprir com o seu propósito, não se preocupou em honrar mais a Deus do que a si mesmo, não se preocupou em honrar mais a Deus do que a sua família, não se preocupou em fazer a vontade de Deus acima da sua, não se preocupou em fazer mais a vontade de Deus acima da sua família. É isso que eu quero que isso entre. Isso não é só para você não, isso serve para mim, serve para todos nós. Isso é para todos nós. Às vezes nós não queremos confrontar com ninguém, e podemos cometer o erro de Sansão, que foi ungido, aliás, foi gerado com um propósito glorioso, extraordinário,
para fazer algo glorioso, extraordinário, desde o ventre, consagrado desde o ventre, não quis viver a vida consagrado ou separado. Terminou mal. Não podemos cometer o erro de Acabe, que se preocupou mais com a vontade de Jezabel, sua mulher, do que com a vontade de Deus, que terminou seus dias, Jezabel morta e Acabe morto, fracassados, derrotados. Não podemos cometer o erro de Saul, que temeu mais aos soldados do que a Deus, se preocupou mais com a vontade dos homens do que com a de Deus, e perdeu a sua posição e morreu derrotado. Não podemos cometer o mesmo erro de Eli, que se preocupou mais com a vontade de seus filhos do que com a vontade de Deus. Honrou mais aos filhos do que a vontade de Deus, honrou ao próprio Deus. E aí, poderia ter poupado, inclusive, se trata com o devido rigor, talvez os filhos não tivessem pagado um preço tão alto. E ele também não teria pago um preço tão alto. Nós precisamos estar atentos. Atentos, como nós temos servido a Deus? Nós temos realmente servido? Nós temos honrado mais a Deus do que a nós mesmos? Será que muitos têm honrado mais a Deus do que a si mesmo? É como eu disse, de repente posso contar como está como funciona a vida hoje? Quando você consegue reunir sua família para falar das coisas de Deus? Muitos vão dizer para mim, nunca, bispo. Quando você consegue reunir toda a sua família na casa do Senhor? Às vezes, bispo. Quando estão em casa, um no quarto, na Sky, o outro no outro quarto, na internet, o outro no outro quarto, na Netflix, cada um para um canto, cada um para um lado, cada um se alimentando de algo que não acrescenta nada, e nunca juntos, alimentando a lamparina, alimentando com a chama do Espírito, alimentando, e a chama está se apagando. A chama está se apagando. Cadê o azeite? Cadê o Espírito Santo? Talvez o fogo está bem baixinho aí, e a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. E aí o que acontece? Estão indo para a batalha e está perdendo, tomando um pau atrás do outro, uma surra atrás da outra. Por quê? Talvez a presença de Deus já não está mais. É isso que nós precisamos estar atentos. Até a arca, que era símbolo, estava, mas a presença de Deus já não estava. A arca estava, mas a presença de Deus não. Porque uma coisa é a arca, outra coisa é a presença de Deus estar. A bênção de Deus está. Você prestou atenção que a gente não se preocupa muito com isso? Vai para casa, cada um vai para o seu lazer, ou para os seus afazeres, e qual é o momento que nós honramos a Deus em casa? Qual é o momento que nós louvamos a Deus em casa? Porque há semanas que talvez levantamos cedo e vamos dormir e não paramos nem para ouvir Deus falar, nem para adorá-lo, nem para honrá-lo, alimentar, colocar azeite na nossa lamparina, e o fogo está se apagando.
Você vê que Deus tirou Acabe e colocou outro. Deus tirou Saul e colocou Davi. Deus tirou Eli e colocou Samuel. Porque o propósito de Deus não pode deixar de ser cumprido. E ele não vai deixar de ser cumprido. Deus tem um propósito na minha vida. Deus falou isso, propósito é propósito. Aqui também tinha. Saul também tinha. Sansão também tinha. Deus cumpriu até uma parte o propósito, depois interrompeu. Deus pode fazer uma promessa linda, e aí olha para a conduta, para as atitudes, como ele olhou aqui. Ele fez uma promessa linda, e ele olhou para a conduta, ele disse: longe de mim de fazer tal coisa, longe de mim, não posso fazer, porque a conduta, isso vai ser escândalo, isso vai ser escândalo, está sendo escândalo para todo mundo, está todo mundo vendo. Longe de mim de cumprir tal coisa, de fazer tal coisa. Passa. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Puxa vida. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ele não respondeu, ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada, ou a presença de Deus foi tirada. Por isso é que foi dito: desperta. Efésios agora, diga comigo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, tu que dormes o sono da negligência, o sono, a dormência espiritual, ou está morto espiritualmente, e Cristo resplandecerá sobre ti. Observe que é uma coisa que nós devemos analisar. Guerras nós temos, batalhas, desafios nós temos, continuamente. Mas eu quero deixar claro que todos os textos deixam muito claro que derrota para o povo de Deus, quando tudo começa a dar errado, quando tudo está dando errado, é uma derrota atrás da outra, é uma situação atrás da outra, é algo que Deus esteja cobrando. São situações que precisam mudar. Não adianta você perguntar para mim o que eu estou fazendo de errado, você tem que perguntar para Deus. Você tem que parar e dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? Senhor, o que o Senhor está requerendo de mim? Porque muitas vezes o estilo de vida que muitos estão conduzindo a sua vida não é a que Deus tem, não é a que Deus quer, e é a que vai levar a um processo de derrota, de fracasso, de dor futura. E nós precisamos ser lúcidos. Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu tire? O que o Senhor quer que eu mude na minha vida? Fala comigo, porque eu não quero fracassar. Como nós temos falado, eu quero passar pela dor da mudança e não pela dor do fracasso. Eu estou disposto a passar pela dor da mudança, mas eu não quero passar pela dor do fracasso. Porque o fracasso, ele só acontece quando algo está fora daquilo que Deus tem. Quando algo está fora da direção que Deus tem para nós.
Não honre mais a você do que a Deus, a sua própria vontade do que a Deus. Não honre mais a sua mulher ou seu marido ou seus filhos mais do que a Deus. Fique com a vontade de Deus, sabe por quê? Porque quando nós ficamos com a vontade de Deus, todos nós somos guardados, abençoados, poupados. Eu posso querer fazer mais a vontade dos meus filhos do que a de Deus, e daqui a pouco acontece o quê? Eu contribuo, eu vou chorar lá na frente por causa dos meus filhos. Vou viver coisas que eu não gostaria de viver por causa dos meus filhos. Eu posso ceder à vontade da minha esposa, porque eu não quero chocar. Então, para fazer a vontade dela, eu deixo de fazer a vontade do Senhor, e lá na frente ela está chorando, eu estou chorando, a família está chorando. Entende o que eu quero mostrar? Amém, pessoal? Se Eli talvez tivesse pegado e falado: meus filhos, vem cá, senta aqui, não está certo o que vocês estão fazendo, não está correto o que vocês estão fazendo, e eu não vou permitir que vocês façam isso aqui, eu não vou permitir, Deus vai cobrar de mim, tem autoridade, eu não vou aceitar isso aqui, meus filhos, e vocês vão pagar um alto preço, e eu não quero ser conivente com vocês. Talvez ele não tivesse chorado, os filhos estariam vivos. Amém, pessoal? É confrontar. Muitas vezes nós fugimos de confrontos. Não estou falando de briga, não estou falando que nós não precisamos brigar. Eu não vou compactuar com isso, eu não vou ser conivente, eu não quero que Deus cobre de mim isso, essa negligência. Nós vamos fazer a vontade do Senhor, porque eu não quero chegar lá na frente, quando eu deveria estar descansando, está vivendo o inferno, está vivendo, a vida está de ponta cabeça, a família toda de ponta cabeça. Não quero. É isso que você deve pensar, é nisso que nós devemos pensar. E para viver essa vida num propósito de Deus, um propósito lindo que Deus tem para nós, nós precisamos levar isso a sério, muito a sério, porque é o que eu estou dizendo. Quantos tinham um sonho de morar numa casa legal e não tem paz dentro dessa casa? Quantos tinham o sonho de conquistar coisas, fazer coisas, e hoje nem prazer tem? Nem prazer tem, porque todo o prazer está, primeiro, a bênção do Senhor sobre nós, e essa bênção se estende sobre nossa família, e todos estamos na bênção do Senhor, todos estamos na bênção do Senhor. Então, está tudo bom, está tudo bem. Mas se a bênção do Senhor não estiver, nada vai estar bom, lugar nenhum vai estar bom, e ainda para piorar, de repente as pessoas que nós amamos estão todas divididas, cada um está para um canto, cada um separado, está todo mundo se fazendo inimigo. Que prazer temos na conquista? Porque é verdade. Você acha que você desfila num carrão bacana, importado, sozinho, sem ninguém com você, que você ama, junto com você, isso te traz alguma satisfação? Nenhuma. Você mora numa casona bacana, uma mansão, mas está lá dentro, o que é? Só olha, piso bonito, porcelanato, mas não sei o que, mas olha lá, para quê? Fica assim, ó. Que sentido tem isso aqui? É verdade ou não é? Que sentido tem isso aqui? Morar aqui dentro. Cadê minha família? Cadê a união da minha família? É o que eu dizia outro dia. Tem dia que eu estou em casa está bom, minha família, se a bênção de Deus está tudo bem. Se a minha família está comigo, as pessoas que eu amo, nós estamos no propósito, está tudo bem. Tem semanas, como a semana passada, eu saí de casa, fiquei a semana inteira na igreja, dormi a semana inteira. Aí nós estamos num quartinho que nem janela tem ali. Está tudo bem, está maravilhoso. Se a bênção de Deus está, e se as pessoas que a gente ama está. Não é o que você tem, não é o lugar, é se a bênção está, ou se as pessoas que você ama está. Porque senão nada tem sentido. É verdade ou não é? É ou não é? Você pode botar uma pilha de dinheiro aqui, desse tamanho, e falar assim, coloca aqui, a pilhona de dinheiro aqui. Então, rapaz, o que você acha? O que ele vai fazer por você? Vai conversar com você? Vai te dar amor? Você pode dar amor a ele? Você pode até dar, porque tem gente que ama o dinheiro, né? Mas, o que ele corresponde com você de alguma forma? Não.
Por isso que nós temos que priorizar as coisas certas. E tudo começa no espiritual, na presença de Deus. Tudo é o espiritual. Sansão nasceu por um propósito extraordinário e terminou muito mal. Nasceu. Por isso que não cai nessa conversa fiada de profecia não, viu? Eis que eu te digo, meu servo, Deus tem um propósito contigo desde o ventre da sua mãe. Pode ter. Não quer dizer nada. Porque se você não der condições a Deus de cumprir o propósito na tua vida, através das boas escolhas, de um bom uso do seu livre-arbítrio, você começa bem e termina mal. Você é sacerdote na sua casa. Você é sacerdote. Alguém, ainda que lá não haja um sacerdote, alguém tem que assumir essa posição de sacerdote. Você, na condição de lamparina, ou candelabro, ou castiçal, você tem a responsabilidade de encher de azeite. Não vai se encher sozinho. Viu? Quero dizer isso a você. Ai, estou tão vazio. Ai, uma angústia, não tenho vontade de fazer nada. Você que não toma uma posição e vem encher de azeite a sua lamparina, não. O fogo vai apagar. É você que enche. É você que enche. Se você não se preocupar em encher a lamparina de azeite, o fogo vai se apagar. E aí? E se apagar? Não pode apagar. Não pode apagar. Não pode apagar. É para estar continuamente diante da presença do Senhor, essa lamparina acesa, o fogo queimando, ardendo. Amém, pessoal? Não é, grave bem o que eu estou dizendo, tem que começar por alguém. Tem que começar por alguém, com muita lucidez. Com muita lucidez, a gente começa a fazer o certo, é momento da gente orar, da gente falar. Bispo, mas eu não sei falar. Quantas vezes você aprende na igreja? Nós estamos falando aqui. Cada vez que você vem na igreja, você relaciona passagens de Bíblia para refletir depois. Olha aqui, família, senta aqui. Está aqui a história de Eli. E eu não quero que Deus cobre isso de nós. Eu não quero que nós venhamos viver. De repente nós temos tudo para viver uma vida extraordinária, maravilhosa. E não estamos vivendo porque eu não quero que Deus cobre de nós, não quero que Deus cobre de você, meus filhos. Eu não quero, está aqui, isso aqui vai se cumprir, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, Deus vai cobrar, isso aqui vai se cumprir. Será que nós não estamos honrando mais a Deus do que o mundo? Será que nós não estamos honrando mais a Deus do que honrando mais ao nosso trabalho do que ao próprio Deus, o nosso lazer do que ao próprio Deus? Será que você não está honrando mais a sua namorada do que a Deus? Será que você não está honrando mais o seu namorado do que a Deus? Será que nós não estamos honrando mais um ao outro do que a Deus? Estamos perecendo todos. Era para estar vivendo uma vida abençoada. Será que você não está priorizando mais a sua empresa do que a Deus? Os seus negócios do que a Deus? Será que você não está priorizando mais? Está aqui a palavra. Eu não quero, nós temos tudo para viver algo extraordinário. Propósito é propósito, não é cumprimento. Amém? E isso é de suma importância, porque é onde as coisas não dão certo. Era para dar certo, era para que você fosse bem sucedido, era para que tudo estivesse fluindo na sua vida, de repente não está. Tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo. Qual é o problema? O problema é que não quer dizer que o problema seja a crise. De repente a presença do Senhor está lá, uma coisa era a guerra com a presença do Senhor, venciam todos. Outra coisa era a guerra sem a presença do Senhor, fracasso, derrota. Eu tenho até um símbolo de algo consagrado comigo. Pode levar a cruz, pode levar crucifixo,
pode levar a Arca da Aliança, para quem gosta, né? Pode levar, porque tem as miniaturas que distribuem por aí de Arca da Aliança, pode levar o candelabro cheio de azeite, porque tem os candelabros que distribuem por aí cheio de azeite, pode levar tudo isso, e é derrota. É derrota, uma atrás da outra. Porque o que adianta objetos consagrados sem a presença do Senhor, sem a bênção do Senhor? Quem está entendendo a mensagem, gente? De verdade? Eu peço a Deus que uma mensagem como essa que eu consiga transferir com muita lucidez. Com muita lucidez. E para eu pregar uma palavra como essa, é muito sério. Você está vendo que eu estou nessa posição aqui, né? Eu estou nessa posição. É muito sério. Hoje ainda, já pela manhã, quando eu ouvi a palavra, dentro de mim eu já falava: hoje à tarde temos reunião. Minha família, hoje à tarde temos reunião. Ao cair da tarde temos reunião. Por quê? Nós não vamos interromper o propósito de Deus em nossas vidas. Nós não vamos interromper o propósito de Deus, propósito lindo, que tem tudo para ser na nossa vida. Nós só estaremos felizes, seguros, realizados, abençoados no propósito. No propósito. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração. Ouça com muita seriedade, com muita lucidez essa palavra. Ouça com muita lucidez, com muita seriedade. Faça uma reflexão profunda. Se de repente a lamparina, que é você, o fogo não está se apagando. No livro de Apocalipse, o Senhor alertava uma igreja que, se não houvesse uma mudança ali, o Senhor em breve viria e tirava o seu candelabro, tirava o seu castiçal. Tiraria. Ou seja, tiraria, é o símbolo, tiraria o seu espírito, a sua presença. Ele iria retirar de lá. Você como marido, será que você não tem sido um Acabe honrado mais a sua esposa do que a Deus? Ficado mais com a vontade da sua esposa ou do seu marido do que a de Deus? E eu não estou falando de confronto, de briga, não. Não estou falando disso. Mas o sacerdote é a cabeça. O sacerdote toma decisões, direciona. Será que você, como sacerdote, não tem honrado mais aos seus filhos, se preocupado mais com a vontade deles do que com a vontade de Deus? Você prestou atenção que a gente poupa os filhos só para as coisas espirituais? Se falar assim: o menino tem que estudar amanhã, não sei o que e tal, eu não queria ir no culto porque tem que estudar. Não, filho, fica em casa, vai estudar. Mas se for para sair, não tem problema. Se for para sair, se for para passear, não tem problema, sacrifica.
Muitas vezes nós fazemos isso para as coisas espirituais. Tem que comer, tem que dormir, por isso não pode ir, mas não sei o quê. Mas se for para outra coisa, faz. Se for para outra coisa, faz. Preste atenção. Muitas vezes nós honramos mais a nós mesmos, honramos mais as pessoas que estão ao nosso redor, honramos mais o nosso trabalho, a nossa empresa, as pessoas que nos cercam, do que a Deus. Quando deveríamos honrar o Senhor, priorizar o Senhor, ficar com a vontade do Senhor, para que não cheguemos a uma posição como essa, que o Senhor olha para Eli e diz: eu prometi que faria coisas maravilhosas na sua vida, mas livre de mim de fazer tal coisa, não vou fazer. Eu vou honrar quem me honra, eu vou honrar quem me prioriza. Você leu isso comigo? Não são palavras minhas. E passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é inteligente que nós mesmos venhamos dar um choque de realidade em nós. Um choque, volta para a realidade, assuma o controle, priorize as coisas certas, porque nós vamos sendo seduzidos. Está corrido demais, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, eu estou corrido, eu tenho isso para organizar, eu tenho reunião, eu tenho trabalho, eu tenho casa para organizar, eu tenho filho para cuidar, eu tenho filho para amamentar, eu tenho filho para tratar, eu tenho trabalho para fazer, e vamos nos envolvendo com tantas coisas, e isso vai tomando o lugar de Deus, e nós não vamos alimentando, enchendo com azeite a lamparina, e o fogo está se apagando. Sabe o que acontece? Olha aqui para mim. Desculpa o que eu vou falar para você agora, e você vai ter essa realidade. Para muitos, às vezes a igreja é um lugar estranho. Entendeu a colocação ou não? Não entendi, bispo. A gente está tão distante das coisas de Deus, da presença de Deus, que tudo na igreja fica um pouco estranho. A gente se sente até um pouco descolocado dentro da igreja. A igreja está um lugar um pouco estranho para mim, o que eu ouço aqui está um pouco estranho para mim, parece que já não é a minha casa mais, mas claro, é onde nós estamos envolvidos, é onde está o nosso espírito. É assim, olha o que eu vou falar para você. Se eu pisar no mundo em alguns lugares, no mundo lá fora, estar no meio de algumas pessoas, aquilo para mim, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim. Esse não é o meu lugar. Meu espírito já se fecha, confronta com aquele lugar. Porque aquele não é lugar para mim. O espírito que está em mim não pertence àquele lugar. A mesma coisa acontece ao inverso. O espírito lá de fora está tão dentro de nós que a igreja fica estranha. As coisas de Deus ficam estranhas. Está entendendo o que eu quero dizer? As coisas de Deus soam como muito estranho para nós. Olha que coisa doida. As coisas de Deus ficam estranhas. A palavra de Deus fica estranha. A igreja fica estranho. Já não é mais. A lamparina não está continuamente sendo abastecida. O fogo tem que estar aceso continuamente. Volta às primeiras leituras, por favor. O fogo tem que estar aceso continuamente. De cedo até o entardecer. De geração em geração. Ou seja, eternamente. E se eu não estiver alimentando, é como eu disse, você já prestou atenção como fica a nossa vida, né? Chega em casa, TV, filme, internet, Netflix. Espera aí. E o momento com Deus? E o momento família? E vai esfriando, todo mundo distante. E estar na igreja, eu não posso ativar simplesmente, eu quero andar em poder, eu quero andar em autoridade, mas eu venho, domingo eu ativo esse poder,
Segunda-feira o poder está desativado. Domingo eu abasteço a lamparina. Segunda-feira já está sendo consumido. Já tá, quando chega quarta-feira, quinta-feira, o azeite já está aqui, ó, na reserva. Fogo. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Paz. Aqui, pode deixar. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Eu falo para os meus filhos continuamente, eu não sei se você vai ser médico, se você vai ser advogado, uma coisa vocês serão: homens de Deus e mulheres de Deus. Não quero saber se vocês vão, não tenho nem essa preocupação. Eu tenho a preocupação se vocês serão homens de Deus e mulheres de Deus. Pode ser um belo médico, e uma bela médica, um belo advogado e um belo fracassado. Fracassado na sua vida sentimental, fracassado na sua família, fracassado financeiramente, fracassado de todas as formas. O segredo, primeiro, antes de mais nada, seja um grande homem de Deus. Seja uma grande mulher de Deus. Se você vai ser empresário ou não, não sei. Se você vai ser rico ou não, não sei. Isso vai depender do seu espiritual, da sua comunhão com Deus. Se preocupe em ser um grande homem de Deus. Será que o fogo não está apagando? Será que a lamparina, o fogo não está fraquinho? Olhe com lucidez. Olhe com muita lucidez. E se está tomando uma posição, não vou permitir que o fogo se apague. Eu vou abastecer a minha lamparina continuamente. Eu vou abastecer, porque a chama, o fogo não pode se apagar. E eu preciso da presença de Deus. Eu preciso. Eu não quero coisas consagradas, eu quero a presença de Deus. Porque senão pode ter tudo para dar certo, mas vai dar errado. Feche os seus olhos.